Flávia, boa tarde. Primeiro Boa queria tarde. dizer que eu sou sua super fã, te sigo faz tempo. Já fiz o curso Como Fora da Caixa e compro as coisas da Pura Vida. Falo com você no Instagram e você responde. Você é sensacional, você é uma graça. Eu queria saber, com esse dia a dia corrido, a vida de hoje moderna, como a gente faz para conseguir obter essa alimentação limpa? Por exemplo, você chegou ontem aqui, né? Só que você foi para casa da Dani comer, aí não vale. Mas assim, em aeroportos, em trânsito, né? Quais são as soluções assim para a gente poder ter um tipo de alimentação livre dos anticorante, conservante, essas coisas? E também, já complementando isso, em relação à alimentação infantil, por exemplo, eu tenho sobrinhos e o meu desafio é fazê-los comer corretamente, que eles têm o paladar pro açúcar e tal. Então, essa reeducação, quando os pais também querem a comodidade, que é pegar uma coisa pronta na prateleira, na geladeira, toma, mata a fome da criança, com os miojos, essas coisas aí. Então é muito difícil, porque tem que mudar toda uma mentalidade e ter autocontrole. E eu queria saber como você faz para contornar isso aí. Sim. São duas perguntas diferentes, né? Tem uma ligação entre elas. Então, assim, a partir do momento, como eu disse aqui na palestra, acho que a primeira coisa é buscar conhecimento. Ok. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter critérios para saber o que é bom e o que faz bem e o que não é bom e não contribui para a minha saúde, ok? Primeiro passo, antes de falar, poxa, eu quero tirar tal coisa, eu quero, né? Acho que você buscar uma informação sólida, até para você não sofrer com algo que tem atormentado muitas pessoas, que é a confusão nutricional. Ela pega um pedacinho no Instagram de alguém, outro no outro, lê uma matéria, e aí lê outra matéria e vai formando o seu conhecimento a partir desses fragmentos. E aí fica uma coisa superficial e vulnerável. É como se fosse aquela casinha do porquinho, sabe, os 3 porquinhos. Lembra disso? Um fez de tijolo, alvenaria, outro fez de madeira, outro de palha. Tá? Um conhecimento moldado a partir de fragmentos de Instagram é uma casinha de palha. Vem a primeira reportagem falando que alguma coisa desafia suas crenças, pode ser uma reportagem sensacionalista sem fundamento. Mas como o conhecimento é frágil, sua casinha vai toda embora e você, meu Deus, o que eu faço agora? Tá? Então isso, criar uma casinha de alvenaria, pintadinha, bons acabamentos, para ter um conhecimento que não é só conhecimento, é também discernimento. Também sabe separar o que é do que não é, porque a mídia sensacionalista está sempre de olho em cliques. Ela pega estudos, às vezes superficiais e rasos, são chamados estudos observacionais, que é quando você pega, por exemplo, nesse salão tem 250 pessoas, tá? Aqui dessas 250 pessoas, metade é vegetariana, metade não é. Então, a metade que é vegetariana tem menos incidência de câncer. Logo, o vegetarianismo significa prevenção contra o câncer. Ok, isso é uma observação baseado em um único dado estatístico. Mas, será que esses vegetarianos, eles não também praticam atividade física, têm contato com a natureza, repousam, fazem suplementação e várias outras coisas? E será que a pessoa que não é vegetariana fuma, bebe, vai pra balada cada final de semana e tudo o resto? Entendeu? Tem vários detalhes que você precisa sempre saber comparar maçã com maçã, né? E não maçã com abacaxi. O estudo observacional faz isso. E aí pode acontecer uma aberração, como saiu recentemente, que era assim, dieta sem glúten aumenta a incidência de câncer. Mas como? Não é possível, né? Porque quem estuda sabe que o glúten não é necessário para a saúde. Não precisa de glúten. O glúten é totalmente irrelevante. Se você não come glúten, não vai te faltar, você não vai sofrer com deficiência de glúten. Tá? Embora algumas pessoas tolerem bem, também não é assim, uma coisa universalmente ruim. Algumas pessoas processam bem o glúten, sem consequências, outras não, sofrem com consequências e precisam minimizar ou eliminar. Mas não é uma coisa que o corpo precisa. Se você não come glúten, vai te fazer falta. Então, como é possível que uma dieta sem glúten aumente? Né? Se você tem essa solidez de conhecimento, você entra para ver o estudo, que muita gente só clica na reportagem
e lê a manchete e fala, meu Deus, não pode voltar a comer glúten. Essa é a conclusão. Aí você lê e entra no estudo que deu embasamento para a reportagem e descobriu-se que orientais que passaram a não comer o trigo e aumentaram o consumo de arroz para substituir, trocaram o macarrão de trigo pelo macarrão de arroz, a bolacha de trigo pela bolacha de arroz, aumentaram a sua exposição ao arsênico. Os campos de arroz normalmente são um pouco contaminados com arsênico, né? Que é uma gramínea, um cereal que puxa esse tipo de metal pesado para dentro de si. E aí, se você come muito disso, isso pode te intoxicar a longo prazo. Então, a incidência maior de câncer se deu à maior concentração de arsênico no corpo, não ao glúten, né? Tudo isso para exemplificar que é muito importante ter conhecimento sólido para você não cair nesse tipo de coisa que surge a todo momento. Globo Repórter, dieta sem glúten aumenta a incidência de câncer. Vou na padaria comprar uma baguete agora. Então é isso, sabe? Buscar conhecimento para ter discernimento, primeira coisa. A partir disso, você consegue se organizar no dia a dia, né? Pelo menos você vai fazer compras, você vai saber o que comprar, o que não comprar, né? E aí você começa a aprender a cozinhar para você deixar algumas coisas prontas, né? Chama a Dani para ir na sua casa, te ensinar umas receitas, coisas fáceis, né? Para você deixar meio pré-pronto, para você chegar à noite cansado e não recorrer a um iFood para pedir uma pizza qualquer, né? E sim comer algo mais substancial, com densidade nutritiva, com pureza. E além disso, é sempre bom ter com você na mochila, na bolsa, soluções compactas e portáteis de coisas que você pode comer a qualquer momento, que vão te dar esses alimentos com pureza e riqueza. Na Pura Vida a gente tem criado algumas coisas assim. Vocês chegaram aqui e devem ter provado aquela barrinha de proteína, por exemplo. Aquela barra de proteína é um lanche perfeito. Ela tem 18 gramas de proteína, que é o equivalente a um steak, junto com fibras, que é importante para manter a saciedade, boas gorduras, boas castanhas, total ausência de alimentos químicos. Então, o que eu fiz para comer no aeroporto? Levei algumas barrinhas comigo. Cabe 4 barrinhas na minha mochila, eu coloquei 4. Eu como uma por refeição, fico totalmente satisfeito. Estou dando para o meu corpo só elementos construtivos bons. Isso é uma estratégia. Tá? Tem várias possíveis. Então, um dos trabalhos, uma das propostas da Pura Vida é criar alternativas cada vez mais acessíveis para esse tipo de proposta. Como praticar um estilo de vida saudável em qualquer circunstância, né? Pelo menos até que a indústria se reforme e passe a oferecer apenas alimentos puros e ricos para todos. Eu acho que vai um tempo ainda. Talvez na próxima geração. Mas estamos caminhando muito bem mundialmente nesse sentido. Muito bem. É surpreendente. Eu não imaginei que ia ser tão rápido. Quando eu comecei a pesquisar e fui me deparando com a realidade de que a maior parte daquilo que é oferecido no supermercado são alimentos evitáveis, coisas que é melhor você não comer, né? Eu achei que ia demorar muito para mudar. Mas quando eu vejo grandes corporações comprando empresas pequenas que trabalham com orgânico e multiplicando, fazendo aquilo tudo crescer, e a Unilever dizendo que vai vender e se livrar de marcas que não contribuam para o bem da sociedade, notícias assim, eu fico bem animado. Eu vejo o crescimento do mercado de saudáveis, de orgânico, a cada ano, só crescendo, né? Uma tendência forte. Quem quer trabalhar com isso tem um campo imenso de expansão. Não tem crise nesse campo. Quanto mais uma sociedade se desenvolve, mais interesse ela tem nisso, porque isso faz sentido. Cuidar bem de si, se alimentar bem, comer bem, por que não? Então isso, né? A primeira coisa é isso, criar uma boa estrutura de conhecimento, deixar sua geladeira e despensa sempre cheia de boas coisas, para que você se alimente muito bem em casa, encontrar os lugares fora da sua casa onde você pode se alimentar bem e ao mesmo tempo sempre levar com você alguma coisa, sempre ter com você, para você não depender de ter que comer um pão de queijo hidrogenado, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então isso. Para as crianças, a primeira dica é: pratique aquilo que você quer ensinar para elas. Seja o que você quer que elas façam. Porque não adianta. O pai às vezes me pergunta: nossa, eu quero que meu filho pare de comer salsicha
e tomar refrigerante, como que eu faço? Eu pergunto, o que você come? De vez em quando eu como salsicha e tomo refrigerante. Nós somos os deuses dos nossos filhos, as grandes referências, as grandes inspirações. Então, de uma forma geral, nossos filhos vão nos imitar muito. Né? O filho de um chinês gosta de comida chinesa, o filho de um mineiro adora comida mineira, e assim vai indo. Então, é muito importante, em primeiro lugar, a gente praticar aquilo que a gente quer que os nossos filhos pratiquem. Também é muito bom ter na sua casa aquilo que você quer que eles comam, né? Criar essas várias opções práticas, gostosas, fáceis na sua casa e, ao mesmo tempo, não criar tensão em cima do assunto para as crianças. Tá? Então ela sai, vai na casa do amigo, não manda uma lancheira. Tá? Não manda um conjunto de coisas que seu filho só come isso, né? Não cria uma separação ou um senso de que a alimentação do seu filho é melhor do que a alimentação que existe na casa do vizinho. Né? Deixa ela experimentar com as coisas do vizinho. Né? Nunca ofenda o vizinho falando, olha, isso que você tem na sua casa não é bom o suficiente para meu nobre filho. Né? Então, eu acho legal. Com minha filha mesmo, eu tenho uma filha de 10 anos. Com a minha filha, eu deixo ela bem livre para comer o que ela quiser comer quando ela visita os amigos. E quando ela está em casa, só tem coisas boas. Também não tem isso na minha casa de, tem refrigerante para o final de semana. Não tem refrigerante. Se ela está fora e ela quer tomar um refrigerante na casa de alguém, também não vou proibi-la, porque tudo aquilo que é proibido é desejado. Isso é um mecanismo psíquico. Todo não você vai querer. Não pense em macaco. É assim com tudo. Então, claro, a gente também está buscando desenvolver alternativas para crianças. Tem muita coisa para a Pura Vida fazer ainda. Tem algumas empresas criando alternativas boas. As nossas barrinhas são legais para as crianças, por exemplo. Mas a gente quer criar várias coisas para crianças, para bebês. Quer criar produto para passar na pele, porque nossa pele também se alimenta daquilo que a gente passa nela. É muito importante escolher direitinho os cosméticos que você aplica. Muita coisa legal que dá para ser feita. Eu acho que em linhas gerais, espero ter te respondido. Sim, em geral, a princípio a gente não formulou opções para faixas etárias, a gente criou alimentos para humanos. Então, criança pode comer, adulto pode comer, não tem muito isso. Mas sim, a gente quer criar alternativas bem child-friendly, assim, bem amigáveis. Flávio, primeiro, obrigada, muito bom te ouvir, te conhecer. Eu não te conhecia ainda, tá? Vim por conta da Dani, que é a minha musa inspiradora ali. E eu quero fazer uma pergunta, mas antes quero contar um pouquinho a minha história. Há 1 ano e 1 mês eu descobri câncer de mama. Aos 42 anos, empresária, feliz da vida, sempre muito pra cima, fazendo atividade física, achando que eu cuidava da minha alimentação, e descobri o câncer, que não era genético, não tinha ninguém da família com histórico, foi uma surpresa para todos nós. E eu decidi que aquele câncer não ia me matar, que ele ia me ensinar a viver. E a partir daquele momento eu decidi estudar e entender sobre nutrição, sobre o que eu precisava fazer para o meu corpo se recuperar e ter capacidade de não somente lidar com quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo que eu tive que passar, como ele ficar saudável para eu viver até os 100 anos de idade, né? E eu fiz então esse exercício, fui atrás de estudar, de pesquisar. O estresse era um problema sério para mim, sempre trabalhei demais, graças a Deus sou uma pessoa bem sucedida, mas aquilo também ao mesmo tempo me trouxe uma carga de estresse enorme, né, de trabalhar muito, viajar muito, enfim. E eu falei, não, agora o que importa é minha vida, e parei, falei na minha empresa, vocês cuidem aí, gestores, eu não vou vir aqui por um tempo, vou me cuidar. E eu fui atrás então de aprender a me alimentar, e fui estudar, e fui ler, fora do Brasil, aqui no Brasil, para entender o que eu precisava fazer para me recuperar. Conheci a Dani nesse meio tempo, com quem eu aprendi muito e quem me apresentou a Pura Vida. E desde já vários meses, já pelo menos há uns 8 meses, eu uso os produtos de vocês, a cúrcuma todos os dias, com meu ovo caipira, minha manteiga ghee, né, o óleo de coco, o coco cream, o própolis verde, que é extremamente importante para a imunidade, né, clorela para tirar os metais pesados do meu corpo de quimioterapia.
E eu acho que eu só estou viva hoje aqui por conta disso. E eu posso dizer para vocês assim, eu li um livro agora recente, chama Remissão Espontânea, de uma médica de Harvard americana que estudou 1000 casos de câncer que curaram sem tratamento tradicional. São pessoas que foram para casa para morrer e que falaram, não vou morrer não, eu vou fazer outra coisa. E foram fazer tratamentos alternativos. E as pessoas curaram do câncer. E ela descobriu 9 fatores que foram comuns nesses 1000 casos. Destes 9, o primeiro é mudança radical da dieta. Então eu não como açúcar nenhum mais. Eu emagreci 13 quilos. Acabei com minhas dores de cabeça. Eu não tenho mais uma dor de cabeça. Eu passei por quimioterapia, da mais forte que tinha, porque meu câncer era um câncer extremamente agressivo. Já estava nos linfonodos, inclusive. Eu passei por mastectomia bilateral, esvaziamento axilar. Passei por quimioterapia oral, radioterapia, 30 sessões. E hoje eu estou mais saudável do que eu estava antes. Com atividade física, com alimentação, com meditação todos os dias, com yoga, né, com terapia, acupuntura, suplementação é fundamental. Eu tomo todo dia meus 30 comprimidos lá, é ômega, é vitamina D, eu tomo vitamina C no meu sangue todas as semanas, né? Trouxe aqui a minha secretária, que é a Luzia, que cuida da minha alimentação com muito amor também, porque a gente está junta nesse ponto. Né? E eu, assim, estou muito mais feliz hoje do que eu era antes, apesar de tudo que eu passei. Eu acho que a gente, quando vem num evento como esse, né, a gente, às vezes, muitas pessoas vêm pensando numa questão de estética, de emagrecer, ficar... E eu falo assim, cuidado, a gente não dá a importância que deveria dar para a nossa saúde. Só quando a gente está diante da morte é que a gente fala assim, agora eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente que nem diante da morte não faz. Porque eu vinha em quimioterapia com uma moça de 30 e poucos anos, com um bebezinho de 6 meses, ela descobriu grávida do bebê que estava com câncer, e ela morreu em janeiro. E eu tô aqui viva, né? Mesmo tipo de câncer que eu tinha, só que o dela estava um pouco mais avançado, tinha já metástase e ela morreu. Mas ela, nos intervalos da quimioterapia, o pai dela trazia hambúrguer e Coca-Cola para ela. E eu falava assim, fulana, você vai comer isso? E eu lá com a minha chia, com a minha saladinha, né, com as minhas coisinhas, ela... Ah, Lorena, eu já tô sofrendo um monte, eu ainda vou ficar sofrendo de comer coisa que eu não gosto? Eu disse assim, mas a sua vida vale quanto para você? Então, assim, eu quero te agradecer de todo o coração. Eu sei que você faz um trabalho, primeiro porque você gosta e segundo porque ele te traz prosperidade, né? Parabéns por ser um empresário deste segmento. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Eu tenho visto cada vez mais acesso a esses alimentos. Eu viajo muito ainda agora, né? Porque eu fiz meu tratamento em São Paulo. E todos os supermercados que eu vou têm produtos pra gente acessar. Então, antigamente era mais difícil mesmo. Agora não, você compra orgânico e você compra produtos da Pura Vida, de outras marcas também, em muitos lugares. Então, é só a gente ter um pouco, tirar um pouco essa preguiça, essa coisa de querer comer a coisa fácil, que tá ali já pronta, e realmente fazer um esforçozinho, porque a gente se acostuma. Hoje, gente, eu não consigo comer açúcar, me dá uma sensação assim, eu como um pedacinho e já enjoo. A gente tem que reeducar o nosso cérebro para alimentação saudável. Quando você aprende, não é mais sacrifício, é alegria de pensar, eu comi uma coisa que eu sei que vai me fazer bem, que eu sei que está me nutrindo, né? E, então, eu queria contar esse depoimento para reforçar mais ainda para cada uma das pessoas que está aqui hoje, cuidar da sua saúde, porque o câncer e outras doenças crônicas estão aí, gente, batendo na porta. Antes de ontem, minha prima de 40 anos também descobriu câncer de mama, ela mora na Dinamarca. Eu fiquei 1 hora com ela, passei os 30 mil vídeos que eu tenho, 1000 receitas da Dani de uma para ela. Cada dia mais mulheres jovens passando por esse tipo de situação. E a gente tem que prestar atenção, porque é o nosso estilo de vida que está fazendo isso. Não é genética, a genética é 5%. Queria te perguntar, na sua experiência toda, o que você acha que para pessoas que, como eu, passaram por uma doença grave como essa, né? O que você diria assim, que são os 3 suplementos ou alimentos que você acha assim, Lorena, você tem que botar com certeza na sua dieta isso aqui todos os dias? O que você me recomendaria para eu incrementar ainda mais a minha saúde? Puxa, primeiro, parabéns pelo que você falou, né? Todo o seu depoimento você precisaria gravar isso em vídeo, deixar isso aberto para as pessoas verem, porque tem tanta coisa no que você disse, não é só uma coisa, você falou várias coisas importantes. Eu acho que seria muito bom, muito útil se você gravasse isso e deixasse isso disponível para as pessoas. Acho que ia ajudar muita gente. Primeiro, pela atitude diante da dificuldade, né?
Muita gente primeiro entende o câncer como uma fatalidade irreversível, já aceita que acabou a história e se entrega, né? E segundo, acha que além do tratamento convencional não há o que fazer a respeito, e é justamente isso que faz a diferença, a complementaridade entre as duas coisas. Eu acho que é nem você ser radical e falar não vou fazer nenhum tipo de tratamento, vou tratar só com alimentação, porque em alguns casos realmente você precisa do tratamento, e nem também acreditar que só o tratamento vai cuidar de você. E parte dessa dificuldade vem da cultura médica, que não estuda sobre nutrição e todas essas possibilidades, e não faz uma ligação entre saúde e nutrição. Falta isso na formação do médico, falta mesmo, falta muito. Então, pelo que eu conversei, nos 5 anos de currículo da medicina, cerca de 3 a 4 horas são dedicadas ao estudo dos nutrientes. É muito pouco, é muito limitado. É como se um médico assistisse uma palestra minha e é tudo que a pessoa sabe sobre nutrição. E é por isso que acontece de você conversar com um oncologista e ele falar que tanto faz o que você come. Evite gorduras. Eu perdi o meu sogro há pouco tempo numa situação parecida e eu estava junto do médico dele, que era um dos maiores oncologistas da América do Sul, no Hospital Sírio, lá em São Paulo. E aí ele perguntou para ele, nossa, o que eu posso fazer em relação à minha alimentação para me ajudar? O médico falou, nada. Ele coma menos queijo. Prefira queijos brancos, de resto vida normal. Mas posso continuar comendo meus docinhos? Pode, tranquilo, isso não afeta em nada. Então, puxa, falta isso bastante e você demonstrou com a sua escolha, com a sua história de vida que isso é muito relevante, que tudo isso faz muita diferença. Então acho que você beneficiaria muitas pessoas em tornar isso disponível. Acho muito legal. Quanto às 3 principais coisas que uma pessoa pode fazer, não sei se eu tenho algo para te recomendar além do que você faz. Pelo visto você mergulhou bastante nos estudos e já está se cuidando super bem e teve uma abordagem integral que foi além da alimentação, além até da suplementação, fez uma mudança interna também, trabalhou a sua saúde psicoemocional, está fazendo meditação, está se conhecendo, mudou sua vida, diminuiu o estresse, fez checked all the right boxes, como a gente fala, marcou todas as caixinhas certas. E algumas coisas que realmente fazem a diferença pelo que eu pesquisei: vitamina C no sangue, como você está falando, né? Intravenosa, uma coisa realmente espetacular, né? Vitamina C direto na veia, altas dosagens, é uma das melhores formas de você transformar essa situação. A outra é reduzir ou eliminar o açúcar, também fenomenal. E a terceira seria a curcumina, o extrato da cúrcuma. Eu tenho recebido tantos relatos de transformação da saúde a partir da curcumina, eu fico recebendo ali direto, no Instagram, e-mail. Chegou o e-mail de um senhor de 82 anos que estava com metástase, câncer de pulmão, super difícil, com metástase. Ele começou a tomar curcumina 3 vezes ao dia, doses relativamente altas, né, uma colher de chá cheia, e ele falou que depois de 1 mês sumiu completamente. Impressionante, eu mesmo nunca ouvi um caso parecido. Então é surpreendente, a gente ainda conhece pouco, né? O câncer é algo, pelo que eu pesquisei, é muito complexo, né? Não tem uma causa única, é uma estrutura ramificada que acontece dentro da gente, né? Então, pelo que eu pesquisei também, a melhor forma de tratamento é justamente o que você fez, é um tratamento integral, é tudo ao mesmo tempo. Muda a alimentação, suplementa, cuida do interno, cuida de tudo. Acho que você realmente teve essa sabedoria de dar os passos certos, de buscar conhecimento. Então, parabéns. Boa tarde, meu nome é Maísa. Eu também conheci você através da Dani. E eu vi esse projeto da Dani nascer do dia que ela sonhou em começar e ver essa sala lotada, esse evento aqui. Eu chorei o tempo todo que ela falou a apresentação, porque é muito emocionante.
E, assim, em relação a você, eu já tinha acompanhado live, eu já tinha olhado no Instagram, mas te assistir hoje ao vivo, ver a serenidade com que você passa coisas complexas de forma simples. E a gente vê muito isso que você falou de pescar headlines, de pegar o pedacinho de um conhecimento de um, com do outro. E a gente vê muita gente falando coisas muito incisivas. Eu sou vegano porque o vegano é o certo, eu sou vegetariano porque o vegetariano salva a vida, eu sou isso. E eu vejo uma serenidade em você que é muito interessante. E isso me traz para o meu lado mãe. Como é que a gente começa a passar com essa serenidade a complexidade de tudo que você falou numa linguagem para criança, para todo dia? Se de repente você indica algum caminho, livros, coisas que te ajudaram a ser tão simples nessa coisa complexa que você foi carregando ao longo da vida, para a gente conseguir passar para os pequenininhos. Sim. E não esperar que eles entrem em colapso para que eles vão buscar, como a gente tem visto acontecer hoje. Sim. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso que você disse é que eu aprendi através da minha experiência, né, sendo radical em alguns momentos da vida. Eu já fui muito radical. Já fui vegano radical e acreditava que esse era o único caminho certo para o ser humano, né? Depois eu já fui low carb, paleo radical e acreditava que esse era o caminho certo para o ser humano. Por exemplo, aqui ficando só no âmbito das dietas, né? Tem vários outros aspectos, religiões, filosofias, coisas que a gente pode se tornar radical. Posição política, né? Tem tanta coisa que dá para ser radical e achar que o meu jeito é o jeito, né? E eu descobri que o radicalismo, de uma forma geral, ele só se sustenta com uma super simplificação da realidade, uma oversimplification, né? Que é você tentar restringir a realidade para ela caber na sua crença. E não é assim. É um estágio preliminar de um aprendizado. Você aprende algo que faz sentido e fala, putz, entendi. A mente ela é apressada em tirar conclusões. A mente é super apressada. Ela quer resolver. Ela não aguenta sustentar uma dúvida. Será que é isso mesmo? Ela não suporta. Então ela quer resolver, ela quer ter certezas. Ela quer definir, ela quer rotular. A mente, não é a minha mente, não é a sua mente. É a mente. Todo mundo tem um. E funciona assim. Sabe, são mecanismos da mente. A mente tem vários mecanismos. E um deles é esse. Então, assim, todo estágio do radicalismo é um estágio preliminar do estudo. É como se fosse um degrau. Eventualmente, a pessoa amadurece, observa que a realidade não cabe na crença dela, que ela é maior. Então você percebe que tem veganos saudáveis, tem veganos que não são saudáveis mesmo fazendo tudo certo, que corpos diferentes se ajustam a rotinas diferentes, que dá para você ser vegano e ser saudável, para algumas pessoas dá, para outras não, que o low carb não funciona para todo mundo, que as doses de carboidrato são muito ajustáveis para cada indivíduo, para ficar no âmbito das dietas, né? E aí com isso você vai desenvolvendo um respeito pela individualidade e vai voltando para cuidar de você mesmo, né? Aquela velha história dos gregos, né? Cuide daquilo que está sob a sua responsabilidade. Outra coisa que eu percebi é que quando você tem muita incisividade para comunicar alguma coisa, é porque você é inseguro em relação a isso, precisa reafirmar isso através do outro. Você não tem muita certeza, então você quer que o outro concorde com você, com força, não com argumentação. Então também é um estágio preliminar, que conforme você vai estudando, isso tende a se dissipar, sobretudo se você tem alguma humildade para questionar as próprias crenças, que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa interessada em se aperfeiçoar. Porque se você acha em algum estágio da vida que você já sabe de tudo, tem algo de errado com você. Não importa se você tenha 80 anos, nunca é possível saber de tudo e entender a realidade completamente, né? Os grandes sábios sempre dizem que sabem muito pouco, não sabem de tudo. Eu me espelho nessas pessoas. E quanto a passar para as crianças, eu dei algumas dicas, né? Eu acho que antes de qualquer coisa o exemplo fala muito mais alto do que qualquer coisa que você possa dizer para eles. Mas uma coisa que funciona bem com a minha filha também, sobretudo no estágio atual, é uma coisa que no marketing eles chamam de gamificação. Transformar tudo em jogos, criar recompensas, né? Mostrar que se ela cumprir uma determinada meta que para ela é difícil, ela recebe uma recompensa, porque já começa a criar uma estrutura que depois ela leva para uma outra etapa da vida dela. Então,
faço com que ela leia livros através disso, né? Livros que a princípio ela não teria interesse, mas eu falo, se você ler esse livro, mas não só ler, mas entender e depois se souber me responder algumas perguntas, aí você vai ganhar um prêmio tal. Alimentos que ela não conhece, não quer provar, fala, ó, isso aqui também tem uma recompensa envolvida, né? Então eu vou criando coisas que se ela vai aprendendo, vai dominando, vai cumprindo, ela vai recebendo recompensas. Um processo chamado gamification, né? Transformar em jogos. Funciona bem para criança, funciona bem para adulto também, mas para criança especialmente, a criança adora brincadeira, então tudo que você puder transformar em algum tipo de brincadeira conecta com a inteligência delas, né? Obrigada. Então acho que é isso. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que vieram, né, que ficaram sentados aqui todo esse tempo ouvindo a gente falar. Eu sei que não é tão fácil, né? Não teve show de fogos, telão fazendo efeitos pirotécnicos, né? A gente faz o possível para ficar o mais agradável possível, mas eu quero agradecer o empenho de vocês em reter a sua atenção para todo esse conhecimento. Eu acho que você ouvindo sobre isso, talvez você nem tenha notícia disso, mas o seu subconsciente vai coletando tudo isso, as sementes, o conhecimento, e ele te traz na hora certa. Ele vai te trazendo, ele de repente brota um insight, uma lembrança, uma memória. É muito rico se expor a esse tipo de coisa. Então quero agradecer a paciência de vocês, quero mais uma vez agradecer a Dani e ao Auge, que foram tão carinhosos comigo, me receberam com muito carinho, fizeram um jantar para mim, assim, estava me sentindo um príncipe ontem. Tudo muito gostoso. E vocês estão sempre nos eventos, a gente faz lá em São Paulo, vocês vão até São Paulo participar, né? Agradecer mesmo a todos que participaram nessa organização, que se empenharam para que isso pudesse estar tão bonito, tão bem feito, com tanta excelência. Parabéns a todos vocês e muito obrigado mais uma vez.